refluxo gastroesofágico. Esse mal que acomete desde bebês, a gente fica muito preocupado, porque são bebês, às vezes, de meses de vida, né? O que fazer nesses casos e por que é que isso acontece? O distúrbio gastroesofágico, que acaba provocando um refluxo, ele é mais comum do que se parece. É que poucas pessoas procuram o tratamento. Para se ter um distúrbio gastroesofágico, a criança, primeiramente, a gente entende, dentro do bioalinhamento, que ela percebe o mundo de forma muito vital. E o que é perceber o mundo de forma vital? É justamente qualquer tipo de separação, ela considera aquilo como um desaparecimento. Então, ela não consegue ainda entender os distanciamentos. O que ela entende é que alguma coisa desaparece e volta a aparecer em algum momento. E se ela entender que aquilo que desapareceu para ela é algo considerado como vital e sentido com a percepção de que pode comprometer a minha vitalidade, a minha sobrevivência, né? Porque eu estou afastado, eu não estou conseguindo digerir essa situação. Aí é o momento em que essa criança ela pode desenvolver um refluxo gastroesofágico. E o que é o refluxo? Normalmente vem com sintomas de queimação na região do esôfago. Essa queimação, dependendo da intensidade, ela se torna mais ou menos acentuada. E dependendo do que se come, ela se torna mais ou menos forte. Então fica com essa queimação, fica com a sensação estranha, geralmente após comer. E às vezes isso acontece também quando a pessoa deita. Por que acontece essa queimação? Normalmente é porque os sucos gástricos eles começam a não ficar só na região do estômago. Eles sobem um pouquinho na última porção do esôfago, antes de chegar no estômago. E aí começa a ter essa sensação de queimação, porque é um ácido que está fora do ambiente da digestão propriamente dita, né? Que seria a partir do estômago. E aí, por que é que acontece isso? E aí vem a visão do bioalimento. Justamente porque se você não está conseguindo digerir uma situação, o corpo ele age de uma forma a tentar corrigir essa situação. E o tentar corrigir é o quanto antes conseguir digerir aquilo que não está me descendo, mais rapidamente eu posso me livrar dessa situação. Mas isso é um comportamento inicial que o corpo adota como estratégia de sobrevivência para poder lidar melhor com isso, já que ele teve que engolir uma situação, então que seja digerida o quanto antes. Inicialmente é só o comportamento para que se tenha um refluxo. Agora, por que é que acontece em bebês? A percepção é feita de maneira muito vital. E esse vital é justamente tudo pode comprometer a minha sobrevivência. E se compromete a minha sobrevivência, não vou digerir qualquer situação que não me caia bem. E o que pode ser para uma criança uma situação que é mal digerida? A viagem do pai ou da mãe, que ele não consegue entender que o pai saiu para um trabalho final de semana, por exemplo, ou 5, 6 dias, uma semana que ele precisou viajar a negócios, e aí o que a criança entende só é que aquele que ajudava a protegê-la, né, onde ele se sentia acolhido, enfim, desapareceu. E se desapareceu, compromete a sua sobrevivência. Isso é vivido de maneira vital. As crianças não têm essa percepção do tempo, né? Simplesmente, para elas, as coisas desaparecem e aparecem. Então, essa noção de tempo ainda não está, de forma cognitiva, percebida pelos pequenininhos, né? Pelas crianças, pelos bebês. E por que é que acontece, então, nos adultos? Primeira coisa, desde quando começou esse refluxo? Então, as manifestações do refluxo e a sua intensidade já nos ajudam a ter pistas da importância que isso tem para a pessoa que está sofrendo desse mal, do refluxo. A partir do momento que essa pessoa consegue identificar, faz 2 meses que eu estou tendo refluxo, ou faz 5 anos, não importa o tempo, porque dentro desse tempo, antes do início desses sintomas, existe alguma coisa que ela passou que foi percebida, algo que ela não pôde digerir. Geralmente, quando a gente procura um tratamento sobre refluxo, os profissionais da saúde, eles passam para a gente o seguinte, que está muito associado a mudanças de vida. E eu diria o seguinte, a mudanças desconfortáveis de vida, as mudanças que eu não consegui digerir. Se isso foi para mim impactante, inesperado,
e vivido de forma que eu não, em isolamento, ou seja, ninguém pode me ajudar naquele momento, eu tenho que resolver isso, só sobrou para mim. Então, isso foi impactante, inesperado. Um exemplo aqui, perdeu o emprego, foi demitido por uma razão que ele não conseguiu aceitar. Então, eu não engoli esse motivo da minha dispensa, né? Por ser demitido desta forma. Se fosse talvez outro motivo, eu aceitaria. E aí, qual é a saída do organismo para tentar corrigir essa situação? Produzir mais suco gástrico, mais ácido, e além disso, esse ácido, ele não vai ficar só no compartimento do estômago, ele vai subir um pouquinho no esôfago, na última porção. Comece a identificar, se você tem algum problema relacionado com isso, ou conhece alguém, você mesmo já pode perguntar para ela, e quando é que começou esses sintomas de refluxo? E é sempre que você come o quê? E o que aconteceu um pouco antes do início desses sintomas? Não precisa nem dizer para ele algo que foi indigesto para você, enfim. Apenas diga algo que foi diferente na sua vida. Porque um evento que foi impactante, inesperado e vivido em isolamento, essa pessoa possivelmente vai lembrar. Mas se ela não se lembrar, você aí pode perguntar para ela. Algo que para você foi vivido de forma indigesta, um pouquinho antes do início desses sintomas. Normalmente ela vai referir a algo, uma mudança de vida. Então, as mudanças de vida por si só, elas não explicam o aparecimento do refluxo. Quando as pessoas mudam completamente seu estilo de vida, e todos nós, em algum momento da vida, nós tivemos grandes transformações, e nem por isso todos nós temos refluxo gastroesofágico. Mas é aí que a gente vai avaliar, porque tem que ser um evento que foi impactante, inesperado e vivido em isolamento. Porque se foi algo esperado, ou seja, não foi pego no susto, enfim, a pessoa ela consegue se programar. Então o organismo ele recebe essa situação, essa informação, como se fosse um amortecedor. Então isso é vivido de uma forma muito mais tranquila. Agora, se é pego de surpresa, impactante, inesperado, não tem como se defender. E aí essa falta de defesa aciona esse mecanismo do corpo de autocorreção. Obviamente é muito desconfortável, mas é graças a esse comportamento que a sensação não é pior do que já foi lá no passado, do que o que deu origem. Porque senão todos os dias você acordaria e sua cabeça estaria ainda tentando resolver aquela situação que foi impactante e inesperada. Como é um comportamento acionado pelo mecanismo arcaico do corpo, isso não é vivido de forma racional. Isso é vivido de forma inconsciente. É um programa biológico arcaico. Então nós temos esse programa que nos ajuda a processar essas situações. O problema é a gente ficar enroscado. E é por isso que vem as cronicidades, por isso que o refluxo acaba se tornando crônico, porque a gente fica enroscado na situação. E aí, Adalto, como é que eu faço para resolver então? Tão simples que eu vou dar 3 dicas para você fazer. Primeiro, você vai identificar desde quando isso ocorre. E esse desde quando identifique quando surgiu o aparecimento dos sintomas do refluxo. Segunda coisa, que situação diferente aconteceu com você um pouco antes do início dos sintomas. Quando eu falo um pouco antes, realmente é um pouco antes mesmo, mas mais ou menos um mês antes do início dos sintomas. E aí, se você não conseguir identificar um evento que foi para você diferente, vamos afunilar isso um pouquinho mais. Procure identificar algo que para você foi impactante, inesperado e vivido de uma forma que você não conseguiu digerir. Então tem até aquele ditado, né? Nossa, estou engolindo sapo lá onde eu trabalho. Ou tive que engolir muito sapo para conseguir chegar onde eu cheguei. Então tem várias expressões que demonstram o que a pessoa está sentindo. E o que ela está sentindo são pistas para que nós possamos avaliar o paciente. Então, simplesmente, nós não vamos tratar o refluxo, nós vamos tratar o paciente de forma integral. E quando nós temos essas respostas claras, e o paciente consegue identificar esses momentos em que isso aconteceu, aí, normalmente, ele precisa olhar o seu estado atual, ou seja, o que é que está acontecendo hoje, como é que está a sua vida hoje. Ainda é necessário esse programa biológico? Hoje, na vida dele, ele ainda está engolindo sapo? Ele ainda está com coisas entaladas na garganta? O que é que hoje você digere que é muito prazeroso? Não estou falando de comida, estou falando de
informações. É o seu emprego, que hoje é muito mais favorável dentro daquilo que você direcionou a sua vida. É o seu estilo de vida. Hoje você está tendo a oportunidade de repente, fazer um esporte que antes você não conseguia. Então, peraí, você está também, vamos usar esse mecanismo a nosso favor. Então, o que é que hoje você digere e que é muito prazeroso para você? E aí faz um retrospecto, por exemplo, 12 meses, como você vai estar? E aí é bastante simples. Olha o que você precisou fazer todos esses meses, o passo a passo, para conseguir chegar a esse estado desejado. E quando você identifica esse estado desejado, você vai absorvendo, ou seja, são coisas que você quer digerir porque são muito agradáveis, porque é você que está escolhendo essa situação, você está escolhendo esse estado. E aí, quando você encontra essas respostas, naturalmente o seu corpo começa a desarmar esse mecanismo que ele criou para poder digerir aquilo que você não engolia. Porque você começa a dar foco a essas situações de conquistas, onde você consegue degustar aquilo que você quer para sua vida. Se você só tomar os remédios, eu sinto muito, talvez você tenha que tomá-los para o resto da vida. Agora, o que você tem que tomar são ações. E quando você toma ações, aí o seu corpo começa a entender que aquele mecanismo que ele criou, ele já não precisa ser tão expressivo. Quando você sai para alguma coisa, se você está fazendo esporte, se você está trabalhando, se você está comendo, esteja inteiro dentro daquilo que você está fazendo. Não dá, por exemplo, a gente dirigir e ficar fazendo outras coisas enquanto dirige. Atenção, que aí você já começa a ter um comportamento de prevenção. Claro que os nossos conflitos, eles vêm de maneira impactante e inesperada. Mas se você dá esse tipo de qualidade de vida, inclusive os distúrbios de refluxo, eles ficam menos impactantes. Então, aquilo que talvez ia trazer um mal-estar muito grande para você, você já tem uma expressão muito menor. E quando os bebês nascem, já nascem com refluxo. Adivinha só, quem é que passou por uma situação impactante, inesperada, pouco antes do início dos sintomas? A mãe passou durante a gravidez, e aí a gente só vai identificar com ela qual foi o período da gravidez que ela passou por uma situação que ela sentiu. Somos nós que vamos julgar. Ela vai dizer para nós que foi impactante, inesperada e vivida de uma forma que só ela poderia resolver. E dentro de um cenário de ser indigesto. Indigesto no sentido não só não é de comida, somente. Porque quando é de comida, se você realmente comer uma comida estragada, é uma reação química que o seu corpo fará e vai colocar tudo para fora. Mas isso passa, isso tem prazo. O que nós estamos falando aqui são de sinais e sintomas que não cessam. E aí você tem que ficar tomando antiácido, tem que ficar tomando medicações, remédio para o resto da vida. Almoça, tem que tomar um remédio. E aí eu sugiro que você chegue no seu bebê, assim que você identificar, e diga para ele, no ouvidinho dele, direito, que foi uma situação que você passou, que não tem nada a ver com ele, e que ele vai receber de você todo o leite, todo o amor que você está dando, que é para ele receber isso de forma muito amorosa, porque você também está passando de forma muito amorosa, e ele vai crescer com isso, e ele vai cada vez se desenvolver a partir disso que você está entregando para ele, que é puro amor em forma de leite. E que aquilo que você passou na gravidez é uma situação para gente grande resolver. Então, ele é pequenininho, ele não precisa se preocupar. Você que é grande, você já tem o controle dessa situação.